Eram neles que o povo tinha permissão de se aliviar. Só os ricos tinham privadas particulares. A maioria dos cidadãos das províncias utilizava os lavatórios públicos, longos bancos de pedra, com uma série de buracos aparentes. Esses banheiros ao ar livre tornaram-se também locais de encontros sociais, onde os cidadãos fofocavam enquanto cuidavam de seus assuntos pessoais. Pudor era uma palavra que não constava no dicionário romano naquele instante. A sociedade estava mergulhada na maior depravação e promiscuidade da história da humanidade. Nunca existiu, e até hoje, com todo esse poderio da mídia, não há tanta sem-vergonhice no mundo como existiu entre o povo romano daquela época, principalmente na capital. Os exemplos de Calígula, Nero e tantos outros imperadores tinham alcançado o público em geral, e Diocleciano, para poder garantir seu péssimo governo, liberou tudo o que ainda não era liberado. Com inúmeras práticas sexuais de todas as formas e sob todos os pretextos, até mesmo de prestar cultos divinos, é lógico que haviam muitas doenças venéreas, haviam gravidezes indesejáveis e abortos. Dar à luz era perigoso para as mulheres e muitas morriam de parto. Quanto ao aborto, eram praticados tanto nas classes baixas quanto nas altas. Temos notícias dos métodos usados, sendo que alguns deles são nossos conhecidos. Aconselhavam banhos quentes, pular muito, levantar objetos pesados, cavalgar animais, coisas desse tipo. As mortes nas arenas continuavam tragando as vidas da verdadeira igreja que Diocleciano agora perseguia como ninguém antes dele fez. Um dos perseguidores mais ferrenhos dos cristãos foi Diocleciano. E ele tinha motivos ocultos para isso, como veremos adiante. Mesmo com o fim do Império Romano, seus governantes continuavam fiéis aos seus deuses e tinham um templo de adoração até mesmo em suas casas. A propriedade de 300 acres do imperador possuía templos, fontes e piscinas. Apesar de usarmos imagens de quadros pintados sobre Roma e estátuas feitas pelos senhores do mundo em homenagem aos seus antecessores, os romanos, embora usássemos essas imagens brandas para não te ofender, se fôssemos aqui colocar imagens reais do que ocorria em Roma, esse trabalho nosso seria totalmente impublicável. As coisas eram muito mais terríveis do que o que você assistiu aqui. E mesmo assim, se fôssemos ainda continuar mostrando da forma que mostramos, até este momento, o restante deste vídeo todinho não caberia tantas abominações feitas diretamente contra o nosso Criador. Naquela época específica, principalmente, de Diocleciano e de Constantino. A tortura de homens, o assassinato, a crueldade, era o pior pecado da humanidade, desde a fundação do mundo, quando Caim matou Abel. O principal pecado contra o Criador é a desobediência. E o mandamento é amar ao próximo como ele nos amou e como a nós mesmos. Assim sendo, toda aquela coisa que ocorria em Roma era, na verdade, sintetizada em uma só coisa: desobediência ao Criador, falta de amor ao próximo. Pois bem, já conhecemos a Roma na época do nascimento do cristianismo. E a partir de agora, vamos detalhar a vida de Constantino, o imperador romano, que criou o cristianismo. E você vai saber por que ele criou. E não se converteu, como a história conta, mas ele próprio criou o cristianismo nos próximos momentos aqui desse vídeo. Fique bem atento. Embora você tenha ouvido até aqui, algumas vezes sendo citados, o nome de cristãos para a verdadeira igreja, é porque foram pegos aqui trechos
de documentários produzidos pelo próprio sistema. Mas, na verdade, você que está assistindo a este vídeo, a partir de agora, conhecerá melhor o nascimento do cristianismo e saberá por que aqueles homens que morriam nas arenas, aquelas pessoas que serviam ao Salvador e existiram antes de Constantino, você vai saber realmente por que jamais deveriam ter sido chamados de cristão. Você conhecerá a partir de agora Constantino e os cristãos de Constantino. Diocleciano e Galério instigaram um movimento anticristão. Proibiam os cristãos de adorar publicamente em grupos. As Bíblias foram condenadas. Esses imperadores também impuseram tortura e morte para qualquer cidadão romano que se recusasse a honrar os deuses do Estado. Milhares de cristãos foram martirizados durante o movimento que durou 10 anos. Os fatos narrados pelo documentário nesse trecho que acabamos de assistir estão corretíssimos. Foi exatamente o que aconteceu. Agora, as palavras não são as verdadeiras. Não eram cristãos aqueles homens e mulheres. Eram a igreja, servos de Yahushua HaMashiach. Isso porque o cristianismo, com essa palavra Cristo, e dela derivado cristianismo e cristão, só foram fazer parte do contexto a partir do momento em que Jerônimos faz a tradução chamada Vulgata. Neste DVD teremos detalhes sobre isso. Só quero aqui que você atente que Diocleciano havia implementado uma década de perseguição aos verdadeiros homens e mulheres de Deus. E naquele tempo em que se massacravam aqueles homens e mulheres, crianças e jovens e adultos, sem piedade, o sistema que está aí hoje para nos contar aquela história usou também um termo mais suave. Mártir, martirizaram, foram martirizados para poder suavizar, para poder não deixar transparecer a realidade da total crueldade que era implementada contra aqueles seres humanos. Mas isso não é o pior deste momento de Roma que a história nos conta. O pior é a mentira. A história que seguiu Roma inverteu os fatos. Eles nos ensinaram, através dos livros, através das escolas, através dos documentários, de que enquanto mais se matavam o povo de Deus, que eles chamam de cristão, mais a igreja crescia. Essa é a pior mentira dessa fase. Essa talvez seja a mais cruel mentira que o sistema governante mundial, através dos Rockefeller, da Fundação Rockefeller Illuminati, que comanda a educação em todo o planeta, talvez tenha sido essa a informação histórica mais mentirosa de todos os tempos. Diocleciano perseguia, sim, aqueles homens e mulheres do Criador. Mas a história conta que quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia. Isso é mentira. Na verdade, havia um plano para exterminar todo mundo. Quando, inclusive, no documentário fala Bíblia, não era a Bíblia, porque ela ainda não existia. Nós vamos chegar na Bíblia mais à frente, no momento em que Jerônimo passar a fazer parte da história que está sendo contada neste vídeo. Ele ainda não chegou, não é a hora dele ainda. Estamos um pouquinho mais atrás, na transição de Diocleciano para Constantino. E é neste momento que os patrícios, aqueles mesmos que saíram da Babilônia, foram para o Egito, saíram depois do Egito, foram para a Grécia, saíram da Grécia, foram para Roma e passaram, claro, antes por muitos reinos, como
persas, medos e tantos outros. Mas neste momento, aquele mesmo grupo dominante, os senhores do mundo da época de Roma, os patrícios, estavam de olho. Eles representavam a nobreza romana. A história pouco fala deles. Pouco menciona os patrícios. Como também ainda no dia de hoje, pouco mencionam as famílias que governam o mundo. Nada mudou. Mas naquele momento em que Roma estava sucumbindo, porque já havia saqueado todo mundo, o planeta inteiro conhecido da época, estavam todas as pessoas, todas as populações de todas as cidades e também de todos os povoados conquistados por Roma, mergulhado na mais infinita miséria. Isso porque Roma havia saqueado todos eles e eram obrigados a pagar altos impostos, que foram aumentados e muito na época de Diocleciano. Pesquise tudo o que nós estamos falando aqui e você encontrará esses fatos reais.